O ponto número 8 do exercício do caso prático número 2 pretende que se comente a seguinte afirmação. Após a determinação do lucro contabilístico da empresa no montante de 274.932,31, será sobre este montante aplicada a taxa de IRC mais a respectiva derrama municipal. E deste modo obtemos o imposto sobre o rendimento do período, o qual, por dedução ao lucro contabilístico, formará o resultado líquido do período. Bom, em primeiro lugar, o lucro contabilístico da empresa é o seu resultado antes de impostos. Ou seja, quando nós observamos a demonstração dos resultados, e que foi efetivamente a primeira demonstração financeira que fizemos aqui neste caso prático, que construímos neste caso prático, a nossa demonstração dos resultados, ela apresenta um resultado antes de impostos de 274.932,31. O resultado antes de impostos, ele pode ser positivo ou negativo. Neste caso é positivo. Quando é positivo, denomina-se lucro contabilístico. Quando é negativo, prejuízo contabilístico. Mas esta questão de contabilística é muito importante, porque o resultado antes de impostos é constituído pela diferença entre os rendimentos globais da empresa e os gastos globais da empresa. Ou seja, quando eu formo o resultado antes de impostos, eu subtraí a todos os rendimentos os gastos. Digamos que o resultado antes de impostos tem como fórmula rendimentos totais menos gastos totais. E trata-se de um resultado contabilístico, porque ele é obtido através das regras que estão a ser utilizadas na contabilidade. Ou seja, este resultado advém dos valores que nós obtivemos através da contabilidade, através dos rendimentos, através dos gastos, sem qualquer interferência de âmbito fiscal, para já. E a questão é a seguinte: será que é sobre este valor que nós vamos aplicar a taxa de IRC, que está prevista no Código do IRC? Ou haverá um outro valor mais adequado, conforme a legislação fiscal, para aplicar a taxa de IRC e a taxa da derrama? É que atualmente a taxa de IRC em Portugal é de 21% para as grandes empresas, sendo que as pequenas e médias empresas, até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, têm uma taxa de 17%, e tudo o que vai além desses 25 mil euros de matéria coletável fica com uma taxa de 21%. Sendo que também terá que ser tido em conta a taxa municipal da derrama, que é uma taxa que varia entre 0 e 1,5% sobre o lucro tributável da empresa e que depende do município onde a empresa está a desenvolver a sua atividade, ou os municípios. E, consequentemente, há municípios que cobram 0, há municípios que cobram 1,5%, há municípios que cobram 1,2%, entre 0 e 1,5%. Há várias possibilidades e cabe ao município em questão definir a taxa de derrama. Bom, a questão aqui é mesmo esta.
nós verificarmos, ao responder a esta questão, se após a determinação do lucro contabilístico desta empresa, cujo valor é este, é positivo, por isso é lucro contabilístico, é a diferença entre os rendimentos e os gastos, se vai ser sobre este valor aplicada a taxa de IRC mais a derrama. E deste modo, por diferença, obteremos o imposto sobre... Portanto, obtemos o resultado líquido do período. A afirmação é falsa, porque, em primeiro lugar, se aplicarmos 21% mais 1,5% de derrama municipal, considerando que o município em causa cobra 1,5%, que é o patamar máximo, sobre o lucro contabilístico, será 22,5 vezes 274.932,31, o que dá 68.859,77, e na demonstração dos resultados nós podemos verificar que o imposto sobre o rendimento do período é de 67.205,20 e nada deste valor. Se nós dividirmos a taxa de IRC pelo resultado antes de impostos, temos a chamada taxa efetiva do imposto. Ou seja, se eu dividir o IRC que está na demonstração dos resultados, e como já vimos é 67.205,20, pelo respectivo resultado antes de impostos e multiplicar por 100, eu tenho 24,44% de taxa, que face aos 22,5%, que seria a taxa normal mais 1,5%, há uma diferença de 1,94%. Portanto, esta empresa está a ser tributada por uma taxa superior àquela a que o código do IRC faz referência, se eu somar os 21% de taxa, digamos que normal, mais 1,5% de derrama. E porquê que isto acontece? Acontece porque a taxa de IRC não é para aplicar sobre o lucro contabilístico. O resultado contabilístico é determinado conforme as regras contabilísticas. O resultado fiscal é calculado conforme as regras fiscais, de acordo com o código do IRC. O IRC representa o imposto suportado sobre os rendimentos da atividade empresarial e é calculado com base nas regras do código do IRC. O IRC terá de ser estimado pela empresa e esta quantia só se torna definitiva após a confirmação pela autoridade tributária, daí se dizer estimado. O ponto de partida para o cálculo do IRC, ou do chamado imposto estimado, é o resultado antes de impostos, o qual é determinado pela diferença entre os rendimentos e os gastos reconhecidos no período do imposto e de acordo com as tais regras contabilísticas. O resultado antes de impostos também pode ser denominado por resultado contabilístico, apurado de acordo com as normas e princípios contabilísticos estabelecidos. O resultado contabilístico da empresa ou da entidade terá de ser corrigido conforme as regras fiscais em vigor. Após a aplicação das correções fiscais, que podem ser a acrescer ou a deduzir, forma-se o chamado resultado fiscal, o qual pode ser positivo e aí tem a denominação de lucro tributável, ou negativo e aí tem a denominação de prejuízo fiscal. Então há uma diferença entre o lucro contabilístico e o lucro tributável e o prejuízo contabilístico e o prejuízo fiscal. E essa diferença advém da aplicação das regras fiscais ou das correções fiscais. Essas correções podem ser a crescer e quando são a crescer elas vão agravar o resultado da empresa, vão aumentar o resultado da empresa,
muitas das correções a acrescer traduzem-se em gastos que foram reconhecidos durante o ano e que a autoridade tributária não os aceita, consideram-se encargos não dedutíveis, não aceitos do ponto de vista fiscal, então há que os acrescer ou a deduzir, e quando é deduzir significa que o nosso resultado diminui, o que digamos que seria um indicador que pagaríamos menos imposto. As correções fiscais a acrescer conduzem a mais imposto a pagar, porque aumenta a base sobre a qual incide o imposto. As correções a deduzir diminuem o imposto a pagar, porque diminuem a base fiscal sobre a qual o imposto incide. Mas existe sempre um conjunto de correções a acrescer e a deduzir que a empresa tem que fazer, e tudo isto é feito a quando? Do preenchimento da declaração modelo 22, que é a declaração do IRC. Essa declaração é entregue até ao dia 31 de maio do ano seguinte, e é nesta declaração que a empresa faz a passagem do seu resultado contabilístico ao resultado fiscal, que pode ser lucro tributável ou pode ser prejuízo fiscal. E vai ser sobre o lucro tributável que vai incidir a taxa do imposto e nunca sobre o resultado contabilístico. Por isso é que esta afirmação é falsa, porque eu não posso aplicar a taxa sobre este valor. Este valor vai ter que ser corrigido de acordo com as regras fiscais. Ora, a articulação entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal pode ser apresentado sinteticamente da seguinte forma. O nosso ponto de partida é o resultado antes de impostos, a diferença entre os rendimentos e os gastos, como eu referi, os rendimentos globais, classe 7, os gastos globais, toda a classe 6, faz-se a diferença. Essa diferença é o resultado antes de impostos, ou resultado contabilístico. Depois fazemos as correções a acrescer e a deduzir conforme o quadro 07 da declaração modelo 22 e obtemos aquilo a que se chama lucro tributável. Pode ser lucro tributável ou pode ser prejuízo fiscal. Eu aqui estou a colocar lucro tributável, mas poderia acontecer que desse um valor negativo. E se desse um valor negativo seria prejuízo fiscal. Mas quando há lucro tributável, seguidamente as empresas deduzem a esse lucro tributável, caso existam, prejuízos fiscais dedutíveis de anos anteriores, em conformidade com o artigo 52 do Código do IRC. Quando estamos perante uma grande entidade, de acordo com a classificação económica das empresas que eu já referi aqui no curso, a tal classificação que o IAPMEI considera para a atribuição da classificação ou da certificação como PME, essa classificação é importante aqui no artigo 52. Porque se for uma grande empresa, tem 5 anos para deduzir um prejuízo fiscal. Se for uma PME, são 12 anos que são atribuídos para a dedução de um prejuízo fiscal. Depois existe a dedução de determinados benefícios fiscais, que operam por dedução ao lucro tributável, e forma-se a chamada matéria coletável. E é sobre a matéria coletável que vai incidir a taxa. E, portanto, vejam a grande diferença do que é a base do imposto e o resultado antes de impostos. Portanto, houve aqui uma série de correções, um percurso que foi feito de âmbito fiscal até chegar à matéria coletável, que de facto é a base sobre a qual o imposto incide. Então teremos a taxa de IRC. E a taxa de IRC, se for uma grande entidade, é de 21%. Se for uma PME, é de 17% até aos
primeiros 25 mil euros de matéria coletável e tudo o que exceda os 25 mil euros aplicar-se-á 21%. Por exemplo, se uma empresa tiver, se uma PME ou uma microentidade, que também está abrangida nesse contexto, se uma micro, uma pequena ou uma média empresa tiverem uma matéria coletável de 30 mil euros, os primeiros 25 mil euros são tributados a 17% e os 5 mil euros, que excedem 25 para 30, serão tributados a 21%. Se for uma grande entidade, é tudo tributado à taxa de 21%. E forma-se a coleta. E depois temos o cálculo da derrama municipal. E para empresas que tenham lucro tributável acima de 1.500.000 euros, ainda teremos a derrama estadual. As empresas também têm que aplicar as chamadas tributações autónomas no cálculo do imposto, que são um conjunto de taxas que incidem sobre determinados gastos, em conformidade com o artigo 88 do Código do IRC, e forma-se o tal imposto estimado para o período, que é a soma da coleta, mais as derramas, mais as tributações autónomas. Sendo que, ao ser obrigada a fazer antecipações de imposto, as empresas fazem pagamentos por conta, as empresas fazem PEC, pagamento especial por conta, e, portanto, as antecipações de imposto, as retenções na fonte e os pagamentos por conta são deduzidos, o que pode levar que a empresa ainda tenha imposto a pagar ou, eventualmente, a empresa tenha imposto a receber, caso as antecipações ao nível de retenções na fonte e de pagamentos por conta tenham superado o imposto que foi estimado. E então, o resultado líquido da empresa será a diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto estimado para o período, este ponto número 11. E, portanto, está respondida a questão. Ou seja, quando se dá esta afirmação que após a determinação do lucro contabilístico da empresa, o montante de 274.932,31 será sobre este montante aplicada a taxa de IRC mais a respectiva taxa da derrama municipal, e deste modo obtemos o imposto sobre o rendimento do período, o qual, por dedução ao lucro contabilístico, formará o resultado líquido, é falsa. Porque correto é dizer que, após a determinação do lucro contabilístico da empresa, no montante 274.932,31, este valor, que são os rendimentos totais menos os gastos totais, vai ser objeto de correções fiscais. Umas são ajustamentos fiscais a acrescer, outras são ajustamentos fiscais a deduzir. E forma-se o chamado lucro tributável, a soma algébrica deste valor com as correções fiscais a acrescer e a deduzir. Essas correções estão todas no quadro 7 da Declaração Modelo 22. E será sobre o lucro tributável, porque eu sei que esta empresa tem lucro, não é? Portanto, será sobre o lucro tributável, este valor mais as tais correções de âmbito fiscal, que se vai aplicar a taxa de IRC e a taxa da derrama municipal. E obteremos o imposto sobre o rendimento do período, o qual, por dedução ao resultado contabilístico, formará o resultado líquido do período. Portanto, o que está mal aqui nesta afirmação será sobre este montante aplicado à taxa de IRC. Não será sobre este montante aplicado à taxa de IRC. A taxa de IRC será aplicada sobre o lucro tributável, que será este montante depois de aplicadas as correções fiscais, e que normalmente, aplicadas as correções fiscais, este montante torna-se mais alto. Ou seja, normalmente as correções fiscais vão aumentar
o lucro contabilístico. O lucro fiscal ou o lucro tributável é superior ao lucro contabilístico, porque a maior parte das correções fiscais que existem são ajustamentos fiscais a crescer. Portanto, são muito à base de gastos que a empresa reconheceu e que não são fiscalmente aceitos, e ao não serem fiscalmente aceitos no todo ou em parte, vão acrescer a este valor, tornando-o maior. E esse é o motivo porque a taxa foi de 24,44, porque o valor sobre o qual o valor sobre o qual incidiu a taxa foi superior a este. E quando nós calculamos a taxa efetiva, temos uma taxa superior àquela que é a taxa normal de imposto. Bom, fica então assim resolvido o caso prático número 2. E também feita esta questão aqui da aplicação da taxa do IRC, que é muito importante para ficarmos com esta noção que a taxa de IRC não é para aplicar sobre o resultado antes de impostos ou o lucro contabilístico, mas sim para aplicar sobre o lucro fiscal ou o resultado fiscal positivo ou o lucro tributável. E isto para ficarmos com a ideia que, efetivamente, há regras fiscais que depois do cálculo do resultado contabilístico serão aplicadas e depois formar-se-á o tal imposto estimado para o período, que é o valor que figura na demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados, quando tem lá o imposto do período, é este ponto número 11, que é calculado na base de toda esta fórmula. Muito obrigado então por terem visualizado mais uma videoaula e até à próxima.